Ninguém nega que a personagem principal de Peppa Pig é obviamente a Peppa, e são as aventuras dela que fazem o desenho ser tão especial. Já sei! Podemos fazer uma ainda maior! Mas você sabia que ela sofre com a rejeição dos seus pais porque eles gostam muito mais do George? Dá muito trabalho ter um irmão mais novo. A primeira prova desse triste fato acontece na festa de aniversário da própria protagonista. E acreditem, por mais que a produção tenha escolhido fazer um episódio leve e engraçado, ele esconde um segredo terrível. Logo pela manhã, a porquinha acorda super feliz. Então ela corre até o quarto dos pais, que ainda não querem acordar para começar os preparativos para a festa. Na cozinha, a família entrega um presente com um embrulho pequeno, e que na verdade é um vestido de boneca para Ted, a ursinha de pelúcia da protagonista. Ou seja, o presente nem sequer era para personagem. A mamãe Pig afirma que o papai treinou para fazer os truques de mágica para divertir os amigos de sua filha. Mas na verdade ele não se esforçou em nada, e errou todos. Depois disso a gente vê o bolo que é feito de banana. Talvez você goste desse sabor, mas é evidente que muita gente não gostaria por não ser muito comum para uma festa de aniversário. Se você acha que uma festinha desorganizada como essa não prova que o George é o filho favorito, então provavelmente você não se lembra como foi a super festa que eles prepararam para o irmão mais novo da Peppa. Se prepare para descobrir como os pais da família Pig tratam o seu filho mais novo com muito mais atenção e carinho. Tá começando mais um Teen Videos. Agora vamos analisar como foi o aniversário super especial do George. Logo pela manhã, o porquinho acorda e vai chamar sua irmã da mesma forma que a Peppa fez em seu aniversário. Mas as mudanças começam a partir daí. George não precisou acordar os pais porque eles já estavam acordados e prontos para entregar um presente muito maior do que o da protagonista. Olha a diferença de tamanho dos pacotes. Claramente o presente da Peppa é menor e bem menos especial. George ganhou um outro dinossauro, um que tem bateria e ainda fala. Você acha que acabou? Errado. No lugar de uma festa boba com um mágico ruim, o papai e a mamãe Pig alugaram um museu cheio pro George e os amigos deles. Toda a sessão de dinossauros foi reservada pro porquinho se divertir, enquanto a Peppa teve só a sala da casa dela como lugar pra festa. Quanto o museu deve ter custado? E você acha que acabou? Errado de novo. A Dona Coelha foi a contratada para fazer um bolo especial em formato de Tiranossauro Rex. E além disso, a família Pig ainda alugou um balão cama elástica com a forma de um dinossauro. E depois disso, você ainda acha que o porquinho não recebe um tratamento especial? Também existe a possibilidade de toda a família Pig ter muito mais orgulho do George do que da Peppa. E é muito difícil afirmar algo assim porque ninguém gosta de falar que uma pessoa é rejeitada por toda a família. O motivo disso é que o George pode fazer coisas mais especiais que a Peppa. Como, por exemplo, quando o porquinho encontrou um osso gigante de dinossauro durante uma rápida escavação no quintal do vovô Pig. Nesse episódio, eles levaram o osso para o museu. E lá o Sr. Coelho informa que era justamente o pedaço que faltava para completar o esqueleto do dinossauro. Ou seja, o George fez algo muito especial e raro para a ciência, mesmo sendo apenas um garotinho. Isso fez com que toda a família ficasse orgulhosa. Um outro motivo para os pais gostarem mais do George é o fato dele parecer mais maduro do que a Peppa em muitos momentos. Um exemplo é no episódio da festa da cidade, onde o George ganha a corrida de duplas contra a protagonista. O prêmio seria uma maçã caramelizada. A Peppa caiu no chão e teve que ser atendida. Ela estava triste por não ter ganho a maçã. E o George, mesmo não tendo nenhuma responsabilidade em dividir seu prêmio com a irmã, é exatamente isso que ele faz. Só que ela não é do tipo que faria isso, porque ela é uma porquinha que defende o que é dela, como a gente vai ver daqui a pouco. Claro, a sua personalidade é uma criação dos animadores e escritores do desenho, mas ao que parece as pessoas que fazem a animação gostam de dar ao George atitudes menos egoístas para um porquinho, o que faz a gente pensar que os pais dele têm um filho favorito. E você? Prefere a Peppa ou o George? Comenta a hashtag Pig pra gente ficar sabendo. Toda vez que uma criança faz algo de errado, é comum os pais darem uma bronca pra educar. Mas quando o George erra, não é o que o papai e a mamãe Pig fazem. Um exemplo disso é quando a protagonista tá no seu momento de assistir televisão e o George entra na frente pra mudar de canal e assistir o seu programa sobre dinossauros. A Peppa tenta controlar a TV, porque afinal é o seu momento. Mas o papai desliga o programa que tá passando, dizendo que se eles não conseguem se decidir, então não vão ter nada. Mas espera aí, Papai Pig,
Era a sua filha que estava se divertindo e o George atrapalhou. Não é nada justo. Outro momento no mesmo episódio foi durante o jantar, quando a Peppa queria a última cenoura e o George pegou o vegetal, comeu o maior pedaço e ainda esticou a língua com a comida toda mastigada para provocar a irmã. Isso é uma demonstração de falta de educação, mas os pais não fizeram nada. Ainda no mesmo episódio, o George utiliza o seu dinossauro para atrapalhar a brincadeira da Peppa com o chá, mas mesmo assim não teve qualquer lição de limites para o porquinho. A mensagem que é passada é que mesmo a Peppa defendendo o que é dela, os pais não ficam do lado da filha. Fala sério, que vergonha, né? Se até agora você não se convenceu de que os pais gostam mais do George, então a gente não pode falar sobre o fato de que o pequeno porco não consegue se comunicar normalmente, sendo o dinossauro a única palavra que ele consegue dizer. Essa dificuldade dele é uma pista de que ele tem necessidades especiais, e por isso o carinho e cuidado são mais fáceis de perceber. E mesmo que pareça justo dar tratamento especial a um filho que precisa, é necessário saber o equilíbrio para isso, porque a Peppa também é uma criança, e essa falta pode fazer ela ficar com ciúmes. Um exemplo foi no dia da festa do dinossauro, quando a vovó e o vovô Pig fizeram um evento enorme sobre o animal favorito do porquinho, mas nunca fizeram nada próximo disso para a Peppa. Você sabia que tem uma grande possibilidade do pequenino ser um porquinho adotado? Esse mistério é muito grande no desenho, e se a teoria se confirmar, quer dizer que ter um filhote macho era o que o casal Pig sempre quis, mas tiveram uma fêmea no lugar. A primeira pista está no site oficial de Peppa Pig, que diz que a porquinha tem 4 anos, enquanto seu irmão tem apenas 18 meses. Mas isso não é possível, porque no episódio em que a mamãe Pig está grávida do segundo, a protagonista é muito menor do que somente uma criança de 3 aninhos. A teoria é de que a mamãe Pig possa ter perdido o segundo filho, e por isso eles adotaram, porque ela sempre quis um filhote macho. É comum as crianças não quererem dividir os amigos com ninguém, mas no episódio em que a Peppa leva seu irmão para a escola, ela parece muito incomodada. Será que é porque ela já precisa dividir coisas demais com o irmão? No episódio da escola, ela tenta muitas vezes convencer o papai a não permitir que o George vá para o lugar. E quando os amigos da porquinha parecem gostar do brinquedo e do dinossauro, veja a cara que a Peppa faz. Claramente ela está incomodada. E ainda fala que é só um brinquedo. Quando a Suzy diz que adoraria um irmãozinho como o George, a Peppa não entende e pergunta se ela de fato gostaria disso. A protagonista não parece entender o que as pessoas veem tanto no George. Isso é porque ela sente que o pequeno é o favorito de todos, principalmente dos responsáveis. Sabe o que deixa a gente com ciúmes? Ver você se inscrever no canal dos outros e não no nosso. Por favor, ative o sininho das notificações e se inscreva aqui. É tudo de bom. No episódio do restaurante de sushi, o Papai Pig faz uma coisa que é um pouco injusta. Na trama, a família pode pegar tudo o que ela quiser comer na esteira de comida, e o George pode pegar o que ele deseja. Mas note o que acontece quando a Peppa tenta pegar os pratos que ela quer. Seu pai devolve alguns para a esteira, como se ela estivesse pegando coisas demais. O problema é que a mãe escolheu 17 sucos, mas só a Peppa teve os seus pratos devolvidos. A gente entende que fazer um pedido muito caro não é algo bom, mas só a Peppa devolvendo? Por que o George não teve que devolver um dos seus pedidos? Porque a mamãe Pig também não. Isso é maldade, papai. Uma outra prova de que o George não tem limites e que por isso os pais dele fingem que não enxergam as bagunças que ele faz acontece no episódio da loja de brinquedos. Ao final do episódio, a Dona Coelha apresenta uma máquina que cria bonecos que são miniaturas dos seus donos, algo como um boneco Funko Pop. A Peppa cria uma boneca idêntica a ela, mas o George acaba fazendo dezenas. Talvez você não saiba o quanto uma máquina que tira uma foto sua e depois cria uma miniatura em formato de brinquedo é cara. Mas basicamente o pequeno George fez uma dívida alta para a mamãe Pig pagar. E tudo porque os pais do pequeno não ensinaram a ele que esse tipo de atitude é errada. Não são só os pais do George que mimam o pequeno porquinho. O vovô Pig mostra que ele tem um neto favorito também. Durante o episódio do Playground, o vovô deveria cuidar das crianças que estavam brincando, mas ao invés de organizar a fila, ele permite que o George passe na frente das outras crianças de forma injusta, só porque o neto chorou. É claro que o vovô Pig também permite que o Richard Coelho entre e fure, mas o correto seria ensinar aos pequenos que eles devem esperar assim igual a todos os outros, porque o que o vovô Pig estava ensinando ao George era que ele poderia fazer o
o que bem entendesse só porque era pequeno. A cena ficou muito errada de se assistir, porque enquanto os dois menores brincavam, as outras crianças perdiam toda a diversão. Tem uma cena em Peppa que mostra como ela pode ter ciúmes ou até mesmo raiva do irmão menor. Durante a brincadeira, o porquinho jogou a bola na irmã, e pelas regras, quem joga a bola forte demais perde o jogo. Mas quando é a vez da Peppa jogar, ela faz isso com tanta força que acaba derrubando o irmão. Pelas regras, seria o George a ganhar, correto? Mas não, a Peppa disse que ela venceu mais uma vez, mesmo tendo derrubado o porquinho. Isso pode ser uma pista de que a protagonista trata o irmão menor com injustiça, para se vingar da forma como os pais fazem isso com ela. Ainda no mesmo episódio, a Chloe vai visitar os dois e quando a prima resolve ajudar o George, a Peppa fica com raiva. A verdade, gente, é que a Peppa não entende que o irmão ainda é muito pequeno e que por isso as coisas que ele faz ou a atenção que recebe são especiais, porque os menores ainda são imaturos. Os pais não gostam mais do George, só estão mais preparados para cuidar do filho. Mas você tem toda a atenção aqui, por isso a gente separou mais 2 conteúdos para você curtir. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!